Marília Arnaud, escritora, mulher, paraibana, da sua premiada obra A Menina de Cipango, conto As Peixas. Chegavam em julho e vinham para um mês inteiro. Cedo começamos a nos preparar. Vó meteu-se na cozinha para o fazimento dos doces. Tia Alba abriu o quarto grande para o sol e da arca tirou os lençóis bordados, cheirando a naftalina. E nós plantamos jasmins na jardineira da janela, que seria a delas. Chegavam de ônibus. Fomos todos para a estação mais próxima. Eu imaginava coisas. Tia Alba havia falado delas e pensar em como seriam me enchia a cabeça desde então. Se fossem crescidas, não se interessariam por nossas brincadeiras. Se fossem feias ou briguentas e se morressem de medo de sapo. Se bonitas, fossem orgulhosas, e isso também atrapalhava. A primeira coisa em que pensei quando as vi foi em doença. De tão magras, deviam sofrer da garganta. E fiquei logo desanimado. Mas já no caminho para casa, começaram a falar sem parar e a fazer perguntas. Pareciam gangarras e nós tivemos que disfarçar o riso. Acabei confiante em que podiam ser nossas amigas. Primas. Não queria dizer muita coisa, afinal, de mais longe vieram outras uma vez para nada. Eram 3. Tinha Maria Teresa, que era a menor, com olhar e cabelo de japonês, de quem eu não conseguia desviar a vista. Ana Clara falava e gesticulava como gente grande. E vó, espantada e feliz, balançava a cabeça para ela. Beatriz trouxera um livro grande, de capa grossa, que contava as danações de uma menina chamada Narizinho, e tia Alba nos disse que ela sabia ler tão benzinho que dava até vontade de chorar. Depois do almoço, e já quase camaradas, fomos para os fundos da casa. Um casal de pavões que andava por ali com jeito de rei e rainha muito as impressionou. Bateram palmas para um monte de guinés africanos que guinchavam furiosos. Riram com um papagaio que ralhava com a gente fazendo a voz de vó. E então chegou a nossa vez de mostrarmos às meninas como subir nas goiabeiras e ficar lá em cima, contando histórias e escolhendo entre as frutas boas e as bichadas. E cavar a terra à procura de gogos para as galinhas. E construir açudinhos com seixos e barro úmido. Se à noite não tivessem febre, então a gente podia contar com elas para todas as brincadeiras. Mesmo sendo de cidade grande, não eram bobonas, nem gostavam de mandar. E sabiam fazer umas pipas muito lindas, com papel todo desenhado a lápis de cor que veio de lá do lugar delas. Também a linha era das melhores. E isso descobrimos no dia seguinte. Sem febre, nem amorrinhamento nenhum, fomos soltar pipas no alto por trás da casinha do motor e elas levavam jeito contentes. Quando o sol esquentou, mandaram a gente para o banho com um monte de recomendações. Lá era bom o riacho, porque longe dos grandes, cada um fazia o que queria e pronto. Ninguém para gritar, xingar ou mandar para dentro. Isso foi explicado às meninas e elas gostaram demais que fosse assim. Eram das nossas. Foi naquela primeira manhã. Nós, meninos, sendo em número de 5, tivemos que tirar a sorte nos dedos na hora de conduzi-las em nossas garupas de pau até o banho. Elas muito admiraram do lugar, acostumadas que estavam com o mar. Disseram que ele era capaz de um estrupido como dos trovões, e tão azul por cima, embaixo era só negrume e mistério sem fim. Ouvimos calados, pensando quase tristes, daquela imensidão toda existir fora do mundo da gente. Mas elas estavam ali, e eram meninas, e logo esquecemos do mar e começamos a nos mostrar. Aos pinotes e mergulhões, descendo junto com a água em correnteza, tomando pé no fundão. Elas riam, pisando macio nas pedrinhas sob a água, assustadas. Aos poucos foram se soltando, e a gente já quase podia enxergá-las, miúdas do pescoço para baixo sob a água barrenta do recém-inverno. Só sei que foi assim. De olhos abertos e sem respirar. Não lembro quem teve a ideia. Só sei que foi assim que um de nós descobriu a brincadeira. Peixas,
embora não soubessem nadar. Estabelecemos as regras. Só se podia persegui-las por baixo d'água e só valia agarrá-las pelos tornozelos. Carregadas para fora e estendidas nos lajedos quentes, elas podiam gritar e se debater, mas sem chance de escapar. E era assim no alvoroço mesmo de bicho pescado. Brincadeira boa aos bocadinhos sem pressa nenhuma. Primeiro a gente limpava as peixas das escamas em cócegas que as abriam em risos abafados, o calor das pedras e da emoção nos afogueando o rosto. Cuidar dos braços era fácil. Serviço era com as pernas e a parte que ia do pescoço, a cabeça jogávamos fora, as coxas. Peixas brancas e tão lisinhas, prontas para o corte em postas. De olhos fechados e meio sorriso elas brincavam. E faz de conta melhor que aquele não existia. Nem caçar passarinho era tão bom. Nem montar cavalo de verdade ou ganhar bola de gude das mais cobiçadas. E elas também gostavam daquela nova condição de peixas. Tanto que durante todo aquele mês aceitaram de bom grado o frio da água e o fogo dos lajedos. E ficavam mofinas se, tendo chovido à noite, o céu acordava de sol escondido, vó não permitindo que a gente fosse ao banho. Então eram inventar brincadeiras outras que não tinham a mesma alegria. Do banheiro no fim do corredor, a gente fazia o curral e se apertava lá dentro em gado triste, sem pasto. As redes armadas nos alpendres em torno da casa se transformavam em cavalos de corrida e até o pé de seriguela, no jardim lateral, servia de avião em viagens por um mundo que parecia pequeno para o tamanho dos nossos sonhos. Mas a viagem mais extraordinária era aquela com a pesca e o trato das peixas. De noite, quando desligavam o motor e os grandes nos mandavam fazer silêncio e dormir, não se fazia nem uma coisa nem outra. Assanhados e aos cochichos, as redes gemendo nos armadores do salão da frente. O caso é que a gente tinha preferências e as discussões acabavam sempre em briga com bofetes violentos e choro de menino. No quarto do lado elas riam, no conforto de suas camas, mas sabiam fingir sono profundo se tia Alba surgia arrastando os chinelos na escuridão, nos ameaçando num sermão rouco. Brigávamos por justiça. O caso é que Tonho, sozinho, costumava pescar Maria Teresa várias vezes seguidas, sem nos dar a menor chance de pescá-la também. Pura sem vergonhice. Enfurecidos, a gente rolava pelo chão, aos murros e safanões, chamando a atenção das primas e dos adultos. E o que se ganhava antes de dormir era um cascudo certeiro e zangado de tia Alba. Eu custava adormecer depois de uma briga dessa. Ficava imaginando Maria Teresa, a peixa mais formosa, vestida em sua roupa de banho, branca com florezinhas vermelhas, espichada no lajedo, pescada pelo cabra, rindo para ele. E me retorcia na rede de raiva e vergonha, porque mamãe, se soubesse, diria que aquilo era nada mais, nada menos que ciúme, e que eu puxara o meu avô. Quando o telegrama chegou, todos adivinhamos. Elas se riam. Na véspera houve choro. Vó tinha medo de não vê-las nunca mais e tia Alba soluçou alto na hora da arrumação das malas. Capiongas se esconderam no quarto e nós fomos talhar os nomes delas no pé de seriguela à faca. Cada nome dentro de um coração e embaixo de cada nome o desenho de uma peixa. Foram levá-las de volta até a estação. Eu não. Uma sensação esquisita me impediu de vê-las na última manhã. Parecia que em mim se rompia o coração toda vez que eu pensava no silêncio que se faria nos lajedos nus. Fui esconder-me nos matos com um retrato roubado das coisas bem guardadas de vó. Lá estavam os olhinhos rasgados de peixa, e a boca arredondada e os cabelos de escamas ao sol. Menina peixa, o meu peito inchando de vontade de chorar.